Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 21. A masmorra estava praticamente fumegando do lado de fora quando os prédios começaram a desmoronar. A fumaça podia ser vista por quilômetros a fio enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Yami, Charlotte e Jack chegaram ao local ao ver toda a extensão dos danos. A masmorra está desmoronando. Charlotte exclamou. TCH, droga, vamos, saia daí. Yami disse. Que parece que perdemos a festa. Jack disse com sua risada. Não me diga que havia uma proteção contra falhas aí. Charlotte disse. Eles ainda devem estar lá dentro. Yami disse. Bem, é melhor eles se apressarem. No momento em que isso foi dito, eles foram surpreendidos por uma explosão repentina que veio do topo do prédio. Lá eles viram, fora da nuvem de poeira, os membros do Vento Dourado e dos Touros Negros. A maioria deles estava gritando. Puta merda! Fafanar e Pluck gritaram enquanto voavam forte e rápido. Yami, Charlotte e Jack foram rápidos em recuar quando o carrinho de vento improvisado bateu no chão, fazendo com que a maioria deles caísse de cara no chão, caísse um em cima do outro ou de alguma forma conseguisse cair de pé. Assim como eles fizeram, a masmorra logo foi cercada por uma nuvem de poeira que quase obscureceu a visão de todos. O chão logo parou de tremer. Todo mundo está bem? Yukiko perguntou enquanto sacudia a poeira. Estamos bem. Yuno disse que foi capaz de segurar Feodora enquanto também mantinha Brenin, Lian e Saurize flutuando. Por muito pouco. Arfal gemeu ao ficar preso em uma árvore. Oh, engula isso, mano. Você já passou por coisas piores. Morvin disse a ele quando conseguiu cair de pé. Corajoso melhor amigo. Fafanar gemeu, como se estivesse embaixo de Pluck. Acho que você quebrou meu baço. Desculpe. Eu gostaria de me levantar, mas algo está me pesando. Também porque está respirando no meu rosto? Pluck gemeu. Ele olhou para ver que Noelle estava em cima dele enquanto o rosto dela estava perto do dele enquanto seus peitos. Pluck começou a gritar a plenos pulmões, assim como Noelle. Pare com isso, sim? Karazu disse ao cair de joelhos enquanto usava sua espada para se manter de pé. Não há necessidade de nos deixar surdos. Desculpe. Pluck disse, não é minha culpa. Eu tenho uma certa pessoa em cima de mim. O que você pensa que está fazendo? Noelle disse antes de dar um tapa no rosto dele, fazendo-o gritar. Ela logo se levantou, seu pervertido Barbados. Não fui eu que estava me montando, seu estúpido Silva. Pluck gritou enquanto beliscava suas bochechas. Os dois estavam prestes a discutir, mas logo se encolheram por causa das dores musculares ao soltarem um gemido coletivo. Talvez matar um ao outro depois de curado? Arfal perguntou enquanto era retirado da árvore. Bom, todos ainda estão vivos. Klaus disse aliviado. Agora vamos para a capital antes. Yukiko começou a dizer enquanto se virava, quase engasgando com a saliva ao ver um conjunto familiar de capitães diante de seus olhos. O que vocês três estão fazendo aqui? O que você acha que estamos fazendo aqui? Yami respondeu. Karazu logo engoliu em seco ao perguntar nervosamente. Adivinha os gatos fora da bolsa? Noelle acrescentou enquanto tremia. Esse sim. Onde está a princesa? Charlotte disse enquanto olhava em volta percebendo que ela não estava entre eles. Bem aqui. Asta logo disse enquanto se recuperava da queda. Apesar da enorme agonia que sentiu e do grimório que carregava, ele caminhou até os capitães enquanto segurava Pris em seus braços. A sorte o ajudou a andar tão bem quanto Mimosa, que parecia estar um pouco corada. Nero sentou-se em cima da cabeça de Asta enquanto ela exibia sua expressão habitual. Os pequenos espíritos seguiram Asta enquanto alguns deles mudavam para um tom de verde doentio. Ela está em muito mau estado. Ele explicou enquanto Yami, Jack e Charlotte notavam um fragmento de cristal em seu estômago e o estado de seus braços, bem como leve vermelho em seus olhos. Nós não sabíamos que ela estava doente, nós juramos. Só descobrimos depois. Salve isso. Yami disse a ele, fazendo Asta estremecer. Vocês vão se explicar na capital. Charlotte disse a ele, antes de olhar para Karazu, Noelle e Feodora inconsciente. Vocês três. Não fique bravo com eles. Asta disse. Pris só não queria sobrecarregar ninguém, só isso. Os capitães realmente não pareciam acreditar nisso, pois deixava Asta nervoso. Karazu logo soltou um gemido de aborrecimento antes de falar. Tudo bem, olha, não me importo se você está chateado comigo, já estou farto disso, sendo um ladrão. Confie em mim, mas só não seja tão duro com Prisma. Ela não queria que todos estivessem pensando nela enquanto você estava ocupado em outras missões e potencialmente colocava as pessoas em perigo. Noelle acrescentou com um aceno de cabeça, é verdade. Ela nos disse para esconder isso de todos vocês. Ela não queria que vocês se preocupassem com ela. Ela logo olhou para Pluck em particular, pois isso o fez estremecer, especialmente para uma certa pessoa. O que isso significa você ou tu, Pluck rosnou. Pluck agora não. Yukiko disse, interrompendo. Isso e Asta logo disse enquanto gesticulava para Saurize e Lian. Ela realmente queria vê-los. Ela estava preocupada com eles tanto quanto Brenin. Yami logo disse a ele. Ok, entendemos. Que isso ainda não muda nada. Jack disse. O grupo logo pulou quando Pris começou a soltar uma tosse rouca enquanto um pouco do sangue escorria de sua boca. Prisma! Asta exclamou enquanto a colocava no chão enquanto se sentava de joelhos. A febre dela está piorando. Mimosa disse depois de colocar a mão na testa. Ana lata como eu. Pluck disse. Precisamos de ervas. Você acha que elas estão por aqui? Vou pegá-las.
Antes que alguém pudesse detê-lo, Pluk de repente deu uma corrida louca pelo caminho sujo. Adeline gritou enquanto agitava a bengala, vendo como ela havia sido deixada para trás. Quack! Yami suspirou enquanto esfregava a ponta do nariz. Meu Deus! Eles logo ouviram Pluk gritar à distância. Inteligência artificial, meus músculos. Embora falando sério, precisamos de ervas. E o Kiko disse. Que tipo de ervas? Yuno perguntou. Talvez um pouco de metanol ou não sei, trevos vermelhos. E o Kiko respondeu. Que bom que chegamos na hora certa. Yami disse enquanto vasculhava o bolso. Ele logo tirou um saco, pois a maioria deles ficou chocada ao ver que ele havia tirado uma flor. O que é aquilo? Morvin perguntou. Isso é trevo vermelho. E o Kiko exclamou. Onde você? Sua filha. Yami respondeu antes de ir até Asta. Dê isso para ela. Ok. Asta disse enquanto pegava a flor. Mas o que devo fazer com elas? Mous, aqueça a água e faça com que ela beba. Yami esclareceu. O que mais você deve fazer com eles? Beber? Ele exclamou. Mas não temos água. Espere. Noelle disse. Dorcas estenda as mãos juntas. Asta colocou Pris no chão suavemente antes de fazer exatamente isso. Noelle estendeu a varinha antes de começar a se concentrar. Uma pequena esfera de água logo apareceu acima antes de cair em suas palmas, enchendo-a. Lucky logo pegou o trevo vermelho antes de esmagá-lo nas mãos, deixando o néctar vazar na água. Isso deve resolver, Lucky disse depois de acender a água aquecendo-a. Eles puderam ouvir Pri soltar outra tosse violenta enquanto soltava outro gemido. Aqui, Pri, Asta disse enquanto Mimosa ajudava a se sentar, você precisa beber isso. Pri só pôde gemer fracamente quando a ponta dos dedos tocou os lábios dela. Ela começou a engolir a água um tanto doce quando sua visão começou a piorar e as vozes ao seu redor começaram a ficar confusas. Sua consciência havia escapado dela. Prisma, espere. Ela ouviu Asta dizer enquanto sua visão escurecia e sua voz soava distante. Você vai ficar bem. Antes que alguém ou ela mesma soubesse, Pris finalmente desmaiou de exaustão. Capital Real, Esquadrão Cavaleiros Mágicos Hospital, mais tarde naquele dia. Os touros negros, bem como a aurora dourada, reportaram-se à capital como planejado, embora pudessem sentir a atmosfera que os rodeava. No momento em que chegaram ao hospital na capital real, Prisma, assim como Brenin, Lian e Saurize foram levados para os andares superiores. Normalmente, pelo que Asta e Yuno entenderam, era onde os capitães eram colocados, caso algum dia o fossem. Eles imaginaram que, considerando o título de Pris, ela era um caso especial. Os outros foram tratados por seus ferimentos, incluindo Feodora, já que alguns dos magos trabalharam para selar as feridas de Feodora. Quanto a Asta e outros que apresentavam ferimentos sem risco de vida, a maioria deles foi colocada na mesma sala enquanto alguns dos magos ajudavam a curar suas feridas. Embora isso não parecesse ter impedido alguém que tentava sair da sala apesar das dores musculares. Eu continuo dizendo a você, senhor, você precisa ficar aqui. O mago curador disse enquanto lutava para afastar Pluk da porta. Você ainda está ferido. Mas eu ainda preciso ver Pris, quero dizer Primrose Vera. Ela precisa do meu, Pluk disse antes de cuspir sangue. E o Kiko suspirou enquanto jogava Pluk por cima do ombro como se ele fosse um saco de batatas. Pluk, eles estão no meio de curá-la. E ela está com um membro da nossa família. Acho que ela ficará bem sem você por 5 minutos. Pluk argumentou, mas ainda assim ela tem algumas explicações a dar. Eu sei que sim, mas não queremos sobrecarregá-la quando ela acordar. E o Kiko disse antes de jogá-lo na cama. Agora fique aí e deixe os magos fazerem o trabalho deles. Pluk disse bufando enquanto cruzava os braços. Tudo bem. Você sabe. Arfal disse como se estivesse com um conjunto de bandagens. Ela está sendo bem cuidada, quero dizer, ela está com seu capitão. Pluk simplesmente disse pare. Ele está apenas dizendo corajoso. Fafanar disse que também estava com um conjunto de bandagens. Noelle suspirou ao ser vista em um vestido branco simples e disse, como vocês são amigos da princesa de novo? E por que estou na mesma sala que os rapazes? Isso é o que eu quero saber. Morvin disse. Eu disse a eles para nos arranjar em quartos separados. Pluk disse. Mas eles deram um para Karazu e até para Lak, porque disseram que ele pediu com educação. Eu não queria ficar preso com a princesa mimada. Ele pediu com educação, até mesmo Lak. Yuno disse enquanto olhava para ele, fazendo-o estremecer como se estivesse com um conjunto de bandagens. Você basicamente gritou com eles antes de seu capitão jogá-lo aqui. Pluk disse enquanto gaguejava. Eu tinha que ser assertivo de alguma forma. Uhul. Yuno disse que não acreditou. Você assustou os pobres rapazes. Morvin acrescentou. Acho que eram novos. Pluk gemeu ao dizer, ainda estou bem com todos os outros, além dela e dos 4 olhos falando nisso. Por que ele tem que estar aqui também? Klaus dissera enquanto arrumava os óculos, sentado em sua própria cama. Eu estava pensando a mesma coisa sobre Barbados, mas me disseram que os outros quartos estavam lotados. Pluk disse a Klaus, como se eu acreditasse nisso. Você não fez isso, senhor Mãe Galinha. Noelle disse com uma sobrancelha levantada. Pluk virou-se para Noelle e disse, morda-me princesa mimada. Asta estava deitado na cama enquanto usava as roupas extras que o hospital havia fornecido. Ele segurou a bandana com uma das mãos, pois não pôde deixar de pensar enquanto Nero estava sentado ao seu lado. Ei, Asta disse ao chamar a atenção do grupo, você acha que Pri vai ficar bem? O grupo não pôde deixar de suavizar seus olhares enquanto se perguntavam a mesma coisa. Tenho certeza, ela está bem. Fafanar disse com um sorriso tranquilizador. Afinal, o corajoso está me dizendo que ela é a melhor guerreira que eles têm na guilda. Certo, melhor amiga? Sim, Pluk disse. Pri é uma lutadora. Ela conseguiu isso, exceto, e se sua imprudência realmente levou a melhor sobre ela, esse boneco. Nunca vou me perdoar se ela morre. Tenho certeza que ela ficará bem. Mimosa disse, ela está sendo bem cuidada pelos melhores curandeiros do reino. Ela logo olhou para baixo um pouco. Só estou com vergonha de não poder ajudar mais.
Talvez você não devesse chamá-la de idiota? Yuno disse. Eu sei que ela me disse que cresceu com você, mas ela é um pouco mais esperta do que você imagina. Luke se encolheu ao dizer. É? Sério? Como assim? Você não a viu em Age como nós. Yuno respondeu. Como você é amigo dela de novo? Arfal questionou. Morvin acrescentou. Sim, estou me perguntando. Quero dizer, ela é cega? Os pais dela a abandonaram quando ela era bebê? Absolutamente não. Luke imediatamente gritou quando eles se encolheram. Os pais dela cuidaram dela muito bem. E eles eram pais novos, veja bem. Ele logo teve um pensamento. Então, novamente, meus pais também estavam quando eu voltei. É verdade. E o Kiko acrescentou. Precisamente o que quero dizer, mãe galinha, disse Noelle. Luke simplesmente jogou sua espada de chiclete no cabelo de Noelle enquanto ela gritava. Luke, e o Kiko disse em um tom severo, fazendo-o estremecer. Lembre-se de que ela consertou os ferimentos. Não os acrescente. Se desculpe. Luke disse com um tremor. Ainda estou preocupado. Asta disse. E se os capitães estiverem bravos com ela pelo que ela fez? O olhar de Yuno logo mudou também, isso é verdade. Eles ficaram muito chateados quando chegaram à entrada. Bem, é claro que eles estão loucos, e o Kiko disse, surpreendendo-os. Eu não posso te dizer quantas vezes ela preocupou seus pais com todo o perigo que ela se colocou para resgatar uma fera mágia, ou quando ela saiu caçando com meu filho e os outros guerreiros em treinamento. Luke se encolheu ao não poder deixar de lembrar. Ou a vez em que ela salvou a Didi daquela armadilha, e acabou me arrastando para suas expedições perigosas. E sem mencionar aquela vez em que ela salvou o galo do meu pai daquele Rex que ele decidiu comece uma briga com. Ele estremeceu ao ouvir isso, dia sombrio em Aredale. O que foi aquilo sobre um galo? Klaus disse. E o que é um Rex? Fafanar perguntou. Mas ela logo disse. Eles só estavam bravos com ela porque estavam preocupados e com medo. Quer dizer, eu não poderia culpá-los. Ela é a primeira e única filha deles. Os capitães também estão preocupados com ela. Eu poderia dizer você pode não ver isso em alguns deles, mas ela causou um impacto neles, até mesmo em Jack, entre todas as pessoas, e você viu como ele é com eles em geral. O papel de seus pais, embora alguns deles não se importem em admitir isso. Até meu irmão. Noelle perguntou curiosamente. E o Kiko respondeu, antes de sorrir para Noelle, até ele. Ficamos surpresos no início, mas percebemos que ele estava falando por experiência própria. Noelle apenas olhou para isso e disse suavemente, ei, vejo, o prisma me tirou da minha concha quando criança. Luke acrescentou, antes eu ficava com tanto medo antes que ela me ajudasse a levantar. Com isso Morvin e Arfal começaram a rir histericamente, o que fez Luke olhar para eles. Você? O cara esperto estava com medo? Morvin perguntou. Boa piada, cara. Arfal. Luke começou com eles antes de dizer, pegue-os, a Didi, Quack. Adeline gritou antes de correr até os irmãos e dar-lhes uma pancada com a bengala enquanto os dois soltavam um grito coletivo. E o Kiko logo se virou para Asta e Yuno. Eles vão dar uma bronca nela com certeza, mas não serão muito duros com ela. Afinal, ela ainda é basicamente uma criança. Asta e Yuno se entreolharam antes de tomarem uma decisão. Asta logo se levantou da cama depois de ajustar a faixa na cabeça enquanto Nero pulava em sua cabeça. Vamos ver como ela está depois de vermos Feu. O queixo de Pluck caiu quando ele disse, tem certeza? Mimosa perguntou. Eles ainda podem estar curando ela. Temos que tentar pelo menos. Yuno disse. Pluck? Asta logo perguntou enquanto Pluck se encolheu. Você quer ir? Pluck gaguejou um pouco antes de recuperar a compostura e responder, sim, claro. E o Kiko suspirou enquanto encolheu os ombros. Tudo bem, mas se Pris estiver acordado, você não vai sobrecarregar a pobre garota, ouviu? Ele suspirou ao dizer, sim, mãe. Espere. Klaus disse no momento em que eles saíam da sala. Ele logo se levantou de sua própria cama. Tenho algo que preciso dizer a vocês dois. Klaus disse. Asta e Yuno pareciam confusos com esse tipo de coisa quando Klaus se aproximou deles. Eu estou tão, Klaus começou a dizer, antes de levar todos de volta ao abraçar os dois. Desculpe. A maioria deles se entreolharam sem acreditar no que ouviam, sem mencionar o que estava acontecendo diante de seus olhos. Luke especialmente porque sua cabeça estava praticamente fumegando. Estou tão envergonhado por não ter reconhecido vocês só porque vocês eram camponeses. E nem reconheci sua amiga porque ela era do reino Diamond. Klaus disse, enquanto segurava com mais força. Vocês dois, até mesmo Feudora são magníficos cavaleiros mágicos do reino Clover. Asta e Yuno pareciam chocados com esse tipo de coisa ao sentirem algo naquele momento. Nenhum dos dois conseguia descrever o que era, mas sentiam como se seu peito estivesse mais leve. Fale sobre uma mudança de personalidade. Luke disse enquanto tentava aliviar a fumaça com a ajuda de Adeline. O Klaus? Yuno logo disse. Klaus? Klaus parecia ter saído do transe, só agora percebeu o quão forte ele o segurava. Você está nos esmagando, Yuno disse. Não podemos respirar, senhor Quatro Olhos. Asta disse enquanto tossia sangue acidentalmente. O que? Klaus disse ao quebrar o abraço, depois que eu. Asta deu uma risada enquanto sorria. Quem diria que você era um cara tão bom, Quatro Olhos? O que você quer dizer com isso, seu idiota? Ele exclamou. Ele está de volta. Luke disse quando sua cabeça parou de fumegar, fazendo Adeline parecer chocada. Você está falando sério demais, Klaus. Mimosa disse, mais ou menos como Barbados é. Luke estremeceu antes de dizer, cale a boca. Você é tão pior quanto o estúpido Silvovovo. Luke foi interrompido abruptamente quando Yukiko beliscou sua orelha com mais força do que antes. Você simplesmente nunca aprende, não é? Yukiko disse, você deve herdar isso do seu pai. Luke exclamou, é? Não faço. Noelle riu levemente ao dizer, ele é mais idiota quando não é mau. Você disse alguma coisa? Yukiko perguntou a ela. Noelle estremeceu um pouco antes de corar, eu não disse nada. Ele só precisa aprender boas maneiras, só isso.
Oh, não se preocupe, ele vai aprender uma ou duas coisas sobre boas maneiras, ela disse enquanto torcia a orelha de Pluck, fazendo-o choramingar enquanto ela dava um sorriso que parecia calmo. Mas ele podia sentir a aura ameaçadora dela. Não é mesmo, querido filho meu? Pluck disse enquanto fungava um pouco enquanto sua voz soava estridente. Sim, mãe. Quinto andar, piso dos capitães. A maior parte do chão estava vazia para que cada um pudesse ter sua própria privacidade, e tinha sido o lugar perfeito para esconder uma certa princesa, especialmente porque o residente que ia ao mago de cura estava ocupado. Embora essa pessoa em particular tivesse que usar seus próprios métodos para diminuir a febre, remover o fragmento de cristal e curar seus olhos. Sua jaqueta e camisa, agora arruinadas, haviam sido removidas há muito tempo e seu cabelo estava despenteado enquanto ela ainda estava deitada em uma mesa cirúrgica. Um elfo para ser mais preciso, parecendo ter quase 40 anos, vestindo um longo casaco azul com óculos retangulares. Ele tinha cabelo branco curto e desgrenhado e penugem cor de pêssego, além de pele clara enquanto estava focado na tarefa em questão. Ele tinha acabado de remover um caco de cristal perdido do lado de seu estômago enquanto o colocava na bandeja que um pequeno espírito estava segurando para ele enquanto a maioria deles estava reunida ao redor dela. Juro pelos deuses, o homem disse. Ela herdou essa imprudência desse lado humano dela. Uma estranha criatura com garras de urso logo entrou pela janela aberta, pois parecia desfigurada e sua cabeça estava se contorcendo. 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 1 mais 3 mais 3. Ele disse que deu um passo em direção a ele. Sua voz soava distorcida e quase demoníaca. Quantas vezes eu multipliquei? A criatura parecia pronta para atacar o homem, mas logo soltou um grito quando Yami jogou um pouco de sal em seu rosto. Ele logo agarrou a criatura maculada antes de socá-la pela janela enquanto ela soltava um grito agudo. Yami disse enquanto dava uma tragada. Quem se importa, leve para outro lugar. Embora eu agradeça por você cuidar dos maculados, o homem disse enquanto continuava seu trabalho, você se importaria de manter isso quieto? Não posso trabalhar com o barulho. Yami apenas disse a ele com um encolher de ombros, tudo bem, vou trabalhar em silêncio. Outro contaminado havia rastejado do teto, parecendo ser uma aranha, embora tenha soltado um grito quando Jack enfiou uma adaga em sua cabeça. Em poucos momentos ele desapareceu em pó. Que dor, Jack disse. Não podemos evitar o que não podemos controlar. O elfo disse calmamente enquanto continuava seu trabalho. Apenas agradeça por eles serem fáceis de se livrar. Vocês dois têm que estar aqui? Charlotte perguntou a Yami e Jack enquanto seu rosto estava vermelho. A princesa é uma senhora, você conhece? Yami disse a ela. Então, qual é o problema? Você está falando sério agora? Charlotte exclamou. Você está perdendo o ponto. Que não é como se você pudesse enfrentar essas pragas. Jack disse enquanto esfaqueava um com a mesma adaga e soltava um grito agudo. Yami disse a ele enquanto jogava sal em um contaminado que havia fixado. Ei, vara de feijão, você está fazendo errado. Barulhos, por favor. O elfo disse ajustando levemente os óculos. Se eu acabar estragando tudo, a culpa é sua. Relaxe, você não é rápido com as mãos, cirurgião de velocidade? Yami disse dando uma tragada. É Naotoshi, capitão Yami. O elfo Naotoshi disse. Depois de pegar outro pedaço do pris, ele colocou o prato de lado antes de se levantar. Pronto, Naotoshi disse, acho que consegui pegar todos os cacos. Contanto que ela não os agrave, essa ferida vai cicatrizar dentro de algumas semanas. Com progresso. E os outros ferimentos dela? Jack perguntou. Um momento, por favor, Naotoshi disse enquanto seu grimório flutuava ao lado dele. Seu grimório parecia ser azul cobalto, enquanto a capa parecia ser de um tom mais claro, já que um conjunto de nuvens cercava a insígnia do trevo. Magia de cura do céu, chover luz do sol. Logo um conjunto de pequenas nuvens se formou logo acima do prisma antes de começarem a produzir gotas de chuva na forma de luz. Eles atingiram partes de seu corpo enquanto a maioria das queimaduras ao longo de seu braço começava a desaparecer enquanto ela parecia mais à vontade. As queimaduras não são graves, não vão deixar cicatrizes, Naotoshi explicou. A maior parte da minha magia fará seu trabalho nas mais profundas, embora elas tenham que curar naturalmente. O que você quer dizer? Charlotte perguntou. Bem, com base no que a novata da Alvorecer Dourado me disse, ela pode estar sofrendo alguns efeitos de seu novo grimório. Naotoshi explicou enquanto batia na capa. Não sei como diabos isso aconteceu ou como ela conseguiu apesar de ter 14 anos e um de 5 folhas como o outro cara. Mas parece que há um conjunto de regras que ela tem que seguir ao contrário dos outros grimórios. Parece que se a raiva acabar tomando conta dela, algo assim pode acontecer novamente. Ela será capaz de ver? Yami perguntou. Ela deveria se considerar sortuda por conseguir recuperar a visão. Naotoshi disse. Ela será capaz de mantê-la depois de algumas semanas de descanso. Mas se isso acontecer novamente, eu e talvez até mesmo Owen poderemos não conseguir recuperar a visão. Bem, parece que garantir que ela tenha cabeça fria será adicionado à lista de treinamento. Jack disse antes de esfaquear um contaminado no olho enquanto ele gritava antes de evaporar. Tem certeza que concorda em levá-la de volta para sua base? Naotoshi perguntou enquanto olhava para Yami depois de vestir Pris depois de enfaixá-la. Há muito mais dessas coisas do que o normal. Yami respondeu. Bem, sim, ela é membro do meu esquadrão e é meu trabalho garantir que ela permaneça viva e bem. E claro, vou dar uma bronca nela mais tarde. Naotoshi suspirou. Ana lata como eu. Você parece Zaid. Isso quase me assusta. Ele logo enrolou um conjunto de bandagens em volta da cabeça de Pris antes de fazer o mesmo sobre os olhos dela. Fique de olho nela, certifique-se de que ela coma o suficiente. Descanse e troque as bandagens diariamente. E pelo amor dos deuses não deixei meu sobrinho aspirá-la como se fosse um maldito falcão. Essa é a ideia.
Yami disse com uma baforada. Naotoshi suspirou enquanto colocava a jaqueta e a camisa arruinadas de Pris em uma bolsa, antes de entregá-la a Yami. Então vou deixá-la sob seus cuidados como de costume, Capitão Yami. Se houver algum problema, você sabe onde me encontrar. Naotoshi foi abrir a porta, mas assim que o fez, ele e os capitães se depararam com uma visão estranha. Pluck estava lá com o que parecia ser um martelo, pronto para balançá-lo com força total. Bem, Naotoshi disse enquanto cruzava os braços, parece que falei cedo demais. Pluck riu nervosamente enquanto ainda segurava o martelo. Ei, tio Naotoshi. Ei, este não é o banheiro. Devo ter me virado. Leve isso com eles. Naotoshi disse, apontando para os capitães. Pluck empalideceu ao ver que Jack já havia desembainhado suas lâminas e Yami tinha uma aura ameaçadora para ele, assim como para Charlotte. Pluck começou a suar muito antes de começar a correr loucamente pelo corredor. O tempo todo ele gritava, Ana lata como eu. Jack gritou, enquanto corria atrás de Pluck, que volte aqui. Ei, feijão. Yami gritou, não vá matar o menino da espada antes de eu consegui-lo. Charlotte apenas gemeu quando desta vez beliscou a ponta do nariz. Homens. Algumas semanas se passaram desde que eles retornaram da missão, e por ordem do próprio Yami, ele lhes disse para irem com calma, depois de toda a loucura que tiveram que suportar. Tinha sido difícil para a maioria, especialmente para Pluck, já que ele praticamente ficava acordado até tarde em suas sessões de estudo e sem mencionar que tinha conversas severas com seus pais. Liam e Saoirse tiveram um pouco de dificuldade para se adaptar no início, especialmente porque eram cautelosos com estranhos. Embora depois de uma semana eles, ou pelo menos Saoirse, pareciam ter se dado bem com todos rapidamente. Bem, principalmente todo mundo. Para grande surpresa dos touros negros, eles descobriram que Liam estava acampando do lado de fora, apesar de tecnicamente ainda estar em recuperação. Sua personalidade parecia transparecer mais, pois mesmo que um dos membros estivesse perto dele, ele iria encará-los, rosnar ou ameaçá-los. A maioria pensaria que demoraria muito até que ele realmente confiasse neles. Quanto ao Prisma, digamos apenas que ela estava um pouco inquieta, mais do que o normal. Ela passou a maior parte do tempo no quarto de Yami até recuperar a visão, embora ele tenha deixado claro que ela não tinha permissão para sair a menos que estivesse com ele. Foi então que ela teve que atender às suas necessidades. Ela normalmente ouvia, embora desta vez ela tivesse outros planos. Prisma vestindo sua camisola e com os cabelos presos em tranças estava se apoiando em Adrien. Seus olhos ainda estavam enfaixados, pois havia apenas um leve rubor vermelho. Ela gemeu ao sentir suas feridas agindo um pouco, assim como sua febre. A certa altura, ela quase desmaiou, embora Adrien tenha sido rápido em segurá-la enquanto soltava um gemido preocupado. Estou bem, amigo. Ela respondeu com um sorriso tranquilizador, antes de coçar a cabeça dele. Estou bem. Adrien logo começou a caminhar lentamente com ela, porém assim que se aproximaram da escada ela acabou esbarrando em alguém. Ai, ela gemeu antes de esfregar o nariz. E onde você está indo? Pris estremeceu com o tom de voz, ela percebeu que encontrou Yami. Yami? Ela disse, enquanto tentava se recompor um pouco. Ei, vou levar Adrien para sair. Ele ficou inquieto. Yami pegou a cabeça dela enquanto dizia inquieto, hein? Ele se virou para Adrien e disse, ei, amigo, você quer dar um passeio? Adrien apenas tremeu enquanto gritava nervosamente. Pris apenas riu timidamente, ver? Inquieto. Yami acenou com a cabeça enquanto dizia sim, não. Ela foi levada de volta quando Yami a levantou do chão. Antes que ela percebesse, ela estava de volta ao quarto quando foi jogada na cama sem muito cuidado e soltou um grito de surpresa. Fique. Ele notou alguns passos caminhando antes de agarrar o que parece ser Adeline e acrescentar, ei, isso significa que você também fique longe. Quack. Adeline gritou. Quero dizer. Yami disse a ela. Ele logo se virou para Pris. E você? Pare de sair furtivamente da sala e fique lá até que suas feridas cicatrizem. Me desculpe, me desculpe. Pris disse. Eu só. Estou com um pouco de fome. Eu estava tentando ver se conseguia encontrar a cozinha para pelo menos pegar um pouco de pão, talvez um pouco de sopa, embora eu meio que me perdi, então assobiei para Adrien e você sabe. E você não me contou por quê? Ele perguntou a ela. O Pris disse enquanto girava os polegares, força do hábito? Além disso, você meio que não estava aqui. Yami pegou Adeline antes de olhar para Adrien que estava escondido no canto, enquanto ele dizia você pega a sopa dela. Cuquac, charlatão. Adeline disse enquanto apontava para si mesma enquanto Adrien inclinava a cabeça. Você é forte, certo? Vá pegar a sopa dela. Ele disse a ela. Não, espere. Você não precisa fazer isso. Pris disse, posso pegar meu. Yami disse a ela severamente, deixe-os pegar sua comida. Prisma foi ligeiramente reduzido pelo tom, embora ela se sentasse na cama enquanto juntava as mãos, ok. Yami acenou com a cabeça enquanto pegava de Adeline e dizia, agora vou, ele a jogou enquanto Adeline gritava, quack. Ela logo encontrou Adrien fazendo soltar um grito antes de cair, embora ele tenha se recuperado rapidamente enquanto corria pelo corredor. Yami logo se voltou para Pris. Agora me explique como você consegue abrir esta porta. Plu me mostrou. Pris respondeu enquanto brincava com sua trança. Ela não percebeu que Yami congelou um pouco. Ele me trancou em um armário e me cronometrou quando éramos crianças. O garoto da espada te ensinou, hein? Yami disse enquanto dava uma tragada. Bem, vou bater um papo com ele. Ele logo se surpreendeu ao perguntar, espere, ele trancou você em um armário e cronometrou você? Ele achou que a pressão seria boa para mim. Pris respondeu antes que ela possuísse um olhar de medo ao lembrar. Embora, para ser honesta, eu estivesse apavorada. Estava muito escuro e assustador, e ela começou a gaguejar enquanto ela tremia, GH fantasmas no escuro. Yami levantou uma sobrancelha ao perguntar, nossa, o que ele fez com você? Ele disse que estava me preparando para ser um guerreiro. Ela argumentou. Yami apenas soltou um gemido irritado, sim, definitivamente vou conversar com ele.
Uma coisa é ser um leitor ávido, mas essa porcaria. Ele tinha uma maneira estranha de executar seus métodos. Pris disse antes de sorrir um pouco, mas ele disse que estava me ajudando, então está tudo bem. Realmente. Yami perguntou, isso está ajudando você? É mais o contrário, se você me perguntar. Mais uma vez, Pris foi surpreendida por seu tom. Antes de parecer um pouco nervosa, Yami, está tudo bem. Não é como se eu tivesse me machucado ou algo assim. Você acha isso, mas me parece que ele estava machucando você. Yami disse, e aposto que nem ele sabia disso. Pris estava prestes a dizer algo, mas ela achou que era inútil. Não, essa era a palavra certa. Ela teve um pensamento repentino vindo sobre ela enquanto suspirava. O que eu te disse? Yami disse enquanto dava uma tragada. Acho que realmente não pensei que fosse assim. Pris disse enquanto puxava as pernas em direção ao peito. Acho que sou só eu sendo um idiota de novo. Yami suspirou ao dizer, talvez, mas, pelo menos você é um idiota inteligente agora, em vez de um idiota normal que não sabia o que fazer. Isso ainda está para ser visto. Ela disse que não parecia convencida. Yami percebeu rapidamente a mudança em seu tom de voz, já que ela não parecia tão alegre. Plu acertou uma coisa, eu sou apenas uma garota idiota, mesmo sendo a melhor guerreira da guilda. Ela disse, quero dizer, eu não disse nada sobre estar doente, e quase matei todo mundo. Yami logo se sentou ao lado da cama, enquanto Pris se sentia quicando um pouco no colchão. Então o que foi isso? Ele perguntou a ela enquanto dava uma tragada. Você não foi apenas alcançando seus familiares, foi? Pris suspirou novamente. Eu não sei. Acho que a verdade é que eu estava tentando cumprir uma promessa que agora está quebrada neste momento. Durante toda a minha vida, meus pais cuidaram de mim e me protegeram de ser levado pelos conselheiros e bandidos, mas eu me sentia um fardo. Mesmo depois de me tornar o líder da guilda, sempre vi meus pais como modelos perfeitos. Como eles, para que eu pudesse ajudá-los. Algo como um resfriado não deveria incomodar ninguém, certo? Eu imaginei que não passava de uma fantasia estúpida que deveria ter ficado na minha cabeça. E como um idiota, não dei ouvidos à voz na minha cabeça e acabei sobrecarregando todo mundo como sempre fiz quando era criança. Alguma rainha. Eu vou acabar sendo. Yami suspirou pensando no que dizer para a pobre garota, pois podia ouvi-la fungando. Os pequenos espíritos mudaram para o azul. Logo ele percebeu quando puxou algumas das cobertas dela e disse, não, você não é um idiota. É verdade que você faz coisas realmente idiotas, mas isso não significa que você não seja um idiota completo. Idiota. Para ser franco, você é mais inteligente do que parece. Um idiota não arriscaria a vida para proteger seus amigos, não é? Pris respirou fundo e apenas balançou a cabeça em resposta, já que estava deitada de lado. Yami logo deu um tapinha na cabeça dela. Ei, tente não pensar muito nisso, apenas descanse. Vou conversar um pouco com o garoto espada sobre isso também. Você também está bravo comigo? Pris logo perguntou enquanto ela fungava. Sobre mim não está dizendo nada? E não cumprindo minha palavra? Yami suspirou ao dizer, bem, não. Isso será inútil. Quero dizer, estou bravo. Mas não posso ficar bravo com você para sempre. Embora Pris fosse cega, ele percebeu que ela não parecia muito convencida. Ei, vamos, ele disse batendo um pouco na cabeça dela. Isso não é um truque, eu prometo. Ele logo fez com que ela se sentasse e logo lhe deu um abraço que a chocou. Acredite em mim quando digo que não estou bravo com você. Embora você definitivamente não vá fazer algo assim de novo. Vou ter certeza você estará melhor preparado para isso quando a situação for difícil. Pris parecia ter levado suas palavras a sério antes de retribuir o abraço. Eu sei que isso é muito para eu lidar. Ela logo disse, eu sei que as coisas eram diferentes quando o mundo não era tão complicado, mas sou inteligente o suficiente para saber que não estou preparada para nada. Disso, eu quero ficar mais forte para poder proteger a todos, mas tenho medo. Eu posso. Yami podia sentir seu aperto levemente na parte de trás de sua camisa quando seu corpo começou a tremer novamente. Eu não. Não acho que talvez eu nunca seja. Ela logo suspirou novamente e me desculpe, não tenho palavras. Yami logo deu um tapinha na cabeça dela novamente. Você será rainha algum dia. Até mesmo o maior dos líderes faz os movimentos mais ousados e pelo que parece, você está na metade do caminho. A primeira parte de ser um governante é a força e eu não estou apenas falando fisicamente. Você tem potencial, você só precisa de ajuda. Você realmente acha isso? Quem disse que eu estava pensando nisso? O corpo de Pris parou quando ela levou as palavras a sério novamente. Seu sorriso logo retornou quando ela sentiu que o peso de seu peito havia sido retirado. Ela logo soltou um grito quando de repente caiu de cara na cama. Agora fique na cama. Ele disse a ela, vou buscar a comida. Mas eu pensei que você tivesse de... Ela começou a dizer enquanto se recuperava. Eu fiz, embora conhecendo o pato ela se distraiu. Ele disse, agora fique aí. Pris ouviu a porta bater antes de se sentar de joelhos na cama grande. Os pequenos espíritos sentaram-se ao longo de seus ombros quando um pensamento lhe ocorreu enquanto inclinava a cabeça. Eu acabei de imaginar isso. Ou ele parecia envergonhado. Área da cozinha. Alguns dos membros que ainda conseguiram ficar de pé após a masmorra foram colocados para trabalhar na cozinha conforme as ordens de Yami. Para grande consternação de Pluk, ele foi encarregado de cozinhar e Noelle era sua assistente, enquanto Asta ajudava Karazu e Feodor a descascar e cortar os vegetais. E o Kiko e Kadfan supervisionavam todo o empreendimento. Karazu estava sentado em uma cadeira que foi fornecida enquanto sua perna estava apoiada em um banquinho com um travesseiro, enquanto Sachiko estava ao seu lado, entregando-lhe um vegetal para descascar depois que ele terminasse. Pluk não pôde deixar de pensar enquanto preparava a carne, todo mundo com quem eu posso lidar, mas eles tiveram que fazer do estúpido Silva meu assistente? Só estou pensando, Noelle disse enquanto fazia o possível para picar o alho. Temos que comer carne todos os dias? Claro, é tudo uma questão de proteína. Kadfan disse. E o Kiko acrescentou, temos que continuar assim diariamente. Você sabe que podemos cozinhar outra coisa além de carne. Pluk disse.
Pluk, você sabe como outros alimentos podem ser caros. Cadfan disse a ela. Somos literalmente, e odeio repetir as palavras do estúpido Silva, realeza, podemos comprar outros alimentos. Pluk respondeu. Você pode conversar com nosso capitão residente. E o Kiko disse enquanto se encolheu um pouco. Se não, então acho que você pode ficar sem comer por alguns dias. E só para constar, esse estúpido Silva tem nome. Noelle contou a ele. Tem certeza que deveria conversar enquanto corta o alho depois do que aconteceu da última vez? Pluk perguntou com uma sobrancelha levantada, fazendo Noelle rosnar antes que ela pudesse xingá-lo. Eles logo ouviram Feodora soltar um grito ao deixar cair uma batata que pegou. Você está bem, Feu? Asta perguntou. Sim, Feodora respondeu enquanto esfregava o ombro traseiro, esses malditos arranhões me afetaram novamente. Talvez ela possa ficar de fora. Pluk disse. De todos nós. Estou bem, preso. Feodora disse a ele, enquanto pegava o que deixou cair. Já lidei com coisas piores do que isso. Pluk ergueu as mãos e disse, apenas sugerindo não atire no mensageiro. Pluk virou-se para Noelle enquanto dizia dedo. Noelle disse antes de perceber que estava percebendo que a faca estava perto de seu dedo, fazendo-a pular. Uau, isso foi por pouco. Veja Pluk. Cadfan disse. Não é melhor ter um assistente com quem você possa cuidar? Se fosse qualquer outra pessoa, com certeza. Pluk disse enquanto virava a cabeça e ficava vermelho enquanto acrescentava tempero. Eu apenas avisei para que ela não sujasse a carne com seu sangue nojento. Você está corando, filho. E o Kiko disse. Por vergonha. Pluk disse antes que um pouco do óleo espirrasse em sua mão enquanto ele se contorcia um pouco. Ah, droga. Karazu suspirou enquanto se recostava. Neste ponto, sua briga será minha morte. Mais do que eu poderia dizer sobre a masmorra. Como um casal, hein? Cadfan perguntou. Pai. Pluk gritou. Como os outros estão se adaptando? Asta perguntou. Liam e Saurize, quero dizer? Saurize está explorando com os triplos as. E o Kiko disse. Quanto a Liam bem. Ainda não está acostumado com nós humanos, hein? Feodora perguntou. Cadfan quase acenou. Ah, ele está apenas sendo ele. Aposto que ele está na floresta caçando como fez em nossa aldeia. Realmente ajuda a tirar sua mente disso. Com os ferimentos que ele tem. Karazu perguntou. Isso não é perigoso? Sashiko perguntou. O que podemos dizer? Ele é um cara durão. E o Kiko disse. Além disso, ele é um terian, então tem um lado animal. Mesmo que sua visão seja um pouco instável, ele ainda terá seus outros sentidos. Ela logo sorriu para eles ao notar os olhares preocupados que eles deram. Deem tempo a ele, ele vai amar vocês. Pluk disse enquanto fazia uma careta. É hora dela dizer. Logo o óleo começou a espirrar em seus ferimentos quando Pluk começou a gritar, fazendo Noelle pular e soltar um grito agudo. Não demorou muito para que eles percebessem o porquê. De novo. Karazu exclamou. Não é minha culpa. Os barbados me assustaram. Noelle gritou enquanto segurava sua mão. Pluk gritou enquanto agitava os braços. Oh, me culpe por suas ações desaparecidas então. Isso vai te levar longe. Você faz isso comigo. Ela respondeu. E lá se vai uma cozinha tranquila e tranquila. Feodora disse enquanto revirava os olhos. Alguém para o sangramento. Asta gritou quando parecia que estava prestes a entrar em pânico. E o Kiko suspirou, enquanto ia para o outro lado da cozinha, vou procurar um pano. Cadfan acrescentou, faça esses dois, as bandagens de Pluk estão vazando. Pluk olhou para suas bandagens enquanto gritava, olha o que você fez, seu estúpido Silva. Ver. Noelle gritou, você faz isso, faz-me. Isso porque você age muito mimado. Pluk argumentou. Oh, é assim? Noelle perguntou. Bem, eu não ajo como se soubesse tudo. Pelo menos eu sei coisas diferentes de você. Pluk disse a ela. Por que você acha que eu te chamo de estúpido Silva? Não discuta, seu estresse está piorando os ferimentos. Cadfan disse a Pluk e Noelle quando eles começaram a olhar um para o outro. Eu vou matá-los. Feodora disse. Não, mas eu entendo o desejo. Karazu disse. Vocês dois não deveriam fazer isso de qualquer maneira. Sashiko disse. Você deveria tratar Pluk-sensei com mais respeito. Sensei. Pluk exclamou enquanto ficava vermelho novamente. Por favor, não o defenda na minha frente, Sashi. Karazu disse a ela. E Pluk-sensei. Sashiko disse, não diga coisas assim para Noelle Neeshan. Noelle Neeshan? Pluk exclamou. Neeshan? Noelle disse. Significa irmã mais velha em nossa língua. Karazu esclareceu. Noelle imediatamente ficou vermelha ao virar a cabeça antes de dizer. Eu sabia disso. Quando isto aconteceu? Pluk exclamou. Como ela é o material da irmã mais velha? E como você está seu sensei? Noelle disse antes de dizer significado. Isso significa professor. E o Kiko disse enquanto pegava um pano. Pluk ensinou a ela tudo o que sabe. Então é de se esperar porque ela o chamará assim. Como eu disse, criança prodígio. Karazu disse dando um beliscão na bochecha da irmã. Ela é mais esperta do que seu irmão mais velho idiota. Aniki. Sashiko disse, envergonhada. Tão fofo. Noelle disse. Feodora gemeu. Pelo menos a baixinha não está aqui para ouvir tudo isso. É errado que eu a inveje por ficar presa no quarto do capitão até que a maioria de seus ferimentos se recupere? Asta estremeceu um pouco antes de ficar um pouco vermelho. Feodora percebeu rapidamente. Qual é o problema com você, Dundum? Ela perguntou. Não me diga que você está ficando doente. Asta apenas olhou antes de dizer sem jeito. O quê? Não é nada disso. Ele logo teve um pensamento. A propósito, você acha que seria bom vir para a cidade comigo amanhã? Eu deveria estar, Feodora disse. Posso estar suspensa de ir em missões por enquanto, mas isso não significa que não possa ir a lugar nenhum. Ah, sim, você disse que queria procurar um presente para o batata frita com Yuno, certo? Karazu disse ao se lembrar. Bem, sim. Asta disse. Eu queria encontrar algo para ela dar como presente de agradecimento por voltar à masmorra. E isso. Ele logo vasculhou sua camisa antes de tirar uma libra de prata com uma corrente de ouro. Pode não ser tão bonito assim, mas eu realmente quero fazê-la feliz, sabe?
Sim, mas, Feodora disse antes de ficar vermelha, você teve que convidar o sabe-tudo? Bem, eu preciso de uma segunda opinião. Asta disse, e um terceiro e um quarto, é por isso que tenho você e Pluk. Ele logo olhou, a propósito, obrigado por isso, Pluk. Pluk disse enquanto levantava o polegar enquanto Cadfan começava a reajustar suas bandagens, não há problema. Tudo bem, estou preso, por mais que não goste de admitir. Feodora disse enquanto lançava a Pluk um certo olhar que o fez pular, mas por que eu? Bem, você sabe, Asta disse enquanto tentava formular, você é uma garota. Ele se encolheu ao notar o olhar que ela deu, embora apenas sorrisse. Isto é verdade. Feodora disse, fazendo Asta suspirar de alívio. Noelle bufou ao perguntar enquanto Yukiko enfaixava seu dedo, você sabe que estou aqui também. Posso dar um presente a ela também. Asta disse, você quer ir para Noelle? Noelle imediatamente ficou vermelha enquanto gaguejava, o que eu como quem ó. Ela logo cruzou os braços, não é como se eu quisesse ir nem nada. Ok, então você pode vir também. Asta disse com um sorriso, enquanto levava Noelle de volta. Absolutamente não. Pluk disse, uma garota é suficiente. Por que não? Asta perguntou. Poderíamos usar a opinião de outra garota. Sim, é por isso que Feodora está lá. Pluk disse. Agora, filho, você conhece o velho ditado, duas cabeças pensam melhor que uma. Cadfan disse. Ok, agora eu quero que ela venha só para te irritar. Feodora disse. Pluk gemeu ao dizer, não posso acreditar nisso, um já é ruim o suficiente. Por que convidar o estúpido do Silva? Ei, talvez vocês dois possam encontrar algum ponto em comum. E o Kiko disse. E talvez termine suas discussões. Cadfan disse. Mas, Pluk começou a dizer, se Nozel, seu pai e eu podemos nos dar bem, você também pode com Noelle. E o Kiko disse, agora se vocês prometerem não se matar e não causar nenhum problema, vocês estão livres para ir Pluk. Os dois estremeceram antes de se olharem antes de bufarem enquanto se viravam. Contanto que o camponês aprenda suas boas maneiras. Noelle disse. E a princesa para de agir como mimada. Pluk disse. Logo Yami entrou na sala enquanto olhava ao redor. Assim como pensei, seu pato não está aqui. Yami disse. Capitão Yami. Asta exclamou. E o Kiko perguntou. O Pris precisa de alguma coisa? Yami respondeu. Crianças com fome. Algum de vocês sabe fazer sopa? Acontece que consegui uma receita especial para ela disse, enquanto se dirigia ao fogão, só me dê alguns minutos. Cadfan logo perguntou ao notar algo estranho. Por que seu rosto está vermelho? Acabei de sair do banho. Ele respondeu. Cadfan olhou para ele de forma estranha. Um banho? Pluk logo percebeu o olhar que ele deu ao apontar. Mas você nunca fica sentado na banheira por tanto tempo. Yami logo se virou para Pluk e disse, ei, tem um minuto? Pluk estremeceu um pouco antes de se afastar do fogão, que Cadfan pareceu assumir quando ambos notaram o tom. Eles saíram para o corredor longe do alcance de todos os outros. Pluk suspirou ao dizer se isso é sobre mim e meus comentários contra o estúpido Silva. Tudo o que tenho a dizer é que ela começou primeiro. Yami logo disse a ele, não, isso não. Falaremos sobre isso mais tarde, mas agora preciso resolver algumas coisas com você, em relação à garota lagarto. Pluk estremeceu ao perguntar que tipo de coisas. O apelido e seu jeito de ensinar coisas gentis para ela. Ele esclareceu antes de perguntar. É verdade que você a colocou em um armário e disse a ela para arrombar uma fechadura enquanto estava dentro do limite de tempo? Pluk pulou ao dizer, isso, bem, eu tive meu motivo. Nós, elfos guerreiros, precisamos aprender como ficar fortes. Prisma, bem, ela não era a mais inteligente naquela época, então tive que ensinar algumas coisas a ela. Ensine-a? Yami perguntou. É assim que você está chamando? Pluk ficou um pouco nervoso ao responder. Bem, sim. Yami suspirou antes de dizer, você sabe que esse método afetou a psique da garota lagarto, certo? Além do método de arrombar fechaduras, ela está se chamando de idiota e se punindo depois do que aconteceu na masmorra. Entendo que você é um honesto cara e tudo, mas até mesmo sua honestidade pode parecer dura. Espere, ela está se chamando de idiota? Pluk disse chocado. Ela nunca fez isso antes. Ou talvez ela tenha. Ela simplesmente não diz isso na sua frente. Yami disse a ele enquanto ele se encolheu, é apenas uma sugestão, já que ela sabe como você fica. É isso mesmo? Pluk perguntou. Achei que o garoto tivesse problemas antes, mas agora vejo que temos muito com que trabalhar. Ele disse, e você pode ajudá-la chamando-a de algo diferente de garota idiota. Pluk perguntou, um pouco chocado. Sim, dessa forma pode aumentar a confiança dela. Ele disse, você precisa se lembrar, em 4 anos ela passará de princesa a rainha, o que significa que ela será a chefe de todos, inclusive de você. Embora para ela chegar a esse ponto, você não possa dar a ela o honesto verdade ao seu redor. Mas em casa, ele começou a dizer, você não está mais em casa, gênio. Não estou dizendo que o mundo como você o conhecia se foi, mas ele tem um conjunto diferente de regras. Isso inclui as pessoas ao seu redor também, não apenas a criança. Yami disse, Pluk perguntou, você está me pedindo para ser mais gentil com meus companheiros de esquadrão? Você não pode simplesmente continuar dizendo a verdade para outras pessoas. Ele disse, às vezes, muita verdade dói. E um dia desses você vai machucar alguém, até mesmo seus companheiros de equipe. Especialmente sua pequena briga com Noelle. Pluk ficou surpreso ao exclamar, é HH? Até ela? Tentando ser legal com todos que posso. Mas o estúpido Silva é outra história. Yami logo o agarrou pela cabeça. Ei, se eu disser para ser mais legal com todos, isso significa ela também. Não estou dizendo para ser amigo dela, mas pelo menos mostre-lhe algum respeito. Pluk suspirou ao dizer, isso de novo? Pluk quase congelou ao sentir Yami apertando-o ainda mais. Ei, você está pedindo para morrer? Pluk imediatamente empalideceu ao dizer, não, senhor. E o Kiko logo espiou pela esquina ao notar a aura na atmosfera. Yami?
Ela logo disse enquanto pigarreava. Tenho a comida do Pris pronta. Coloquei um remédio na bandeja também. No momento ideal. Yami disse antes de largar Pluk. Além disso, mais um favor. Encontre aquele seu pato. Ela provavelmente está causando problemas com as outras feras. Pluk perguntou. Assim que isso foi dito, Pluk foi levado de volta por um charlatão conhecido. Eles logo viram a Dideline virando a esquina balançando sua bengala enquanto ela estava acesa. Didi, o que você está fazendo? Com quem você está lutando? Pluk gritou. Assim que isso foi dito, eles viram um urso verde familiar atacando Adeline. O patinho pulou antes de balançar a bengala novamente enquanto gritava, quack. Espere, não é isso, Pluk começou a dizer antes de soltar um grito quando a garra atacou Adeline, embora ela tenha sido rápida em se esquivar. Yami deu uma tragada ao dizer, ei, peço que você os discipline diariamente. Yami disse, mas isso está além da disciplina, pato. Além disso, onde está a sopa? Na bandeja da cozinha. Yukiko respondeu, você quer que eu leve isso para Pluk? Começou a dizer, não. Yami disse enquanto o queixo de Pluk caía, a responsabilidade é do seu pato. Mas não. Eu só quero, não, pelo menos deixe-me acabar com você. Pluk logo empalideceu quando a aura de ameaça de morte voltou para Yami. Ele logo disse, o que eu disse sobre respeito? Pluk imediatamente recuou e se escondeu atrás de Yukiko. Ele tremeu ao responder, desculpe. Quack, quack. Adeline gritou antes de bater no urso com sua vara. Pare de bater no meu animal de estimação. Yami gritou que logo um pensamento lhe ocorreu. Sim, garoto espada. Preciso de mais uma coisa. Pluk só conseguiu inclinar a cabeça, pois não conseguia impedir que seu corpo tremesse. Passou um pouco de tempo e Pris não saiu furtivamente da sala desta vez. Yami decidiu fazer companhia a ela pelo resto do dia, já que ele realmente não tinha mais nada para fazer. Ela comeu alegremente da tigela de sopa enquanto se pegava bebendo até a última gota. Ela soltou um suspiro de satisfação enquanto se recostava no travesseiro. Aquilo foi tão bom. Ela disse, a sopa de legumes da tia Yuki é sempre a melhor. Yami, que estava sentada ao lado da cama, disse a ela, que bom que você gostou. Ela ensinou Noelle a cortar os vegetais, antes de cortar o dedo novamente. Espero que ela esteja bem. Ela disse preocupada antes de pensar, embora tenha um gosto diferente do que me lembro. Foi estranhamente mais doce? Ela só conseguiu inclinar a cabeça enquanto olhava na direção onde ouviu a voz dele. Por que isso? Bem, talvez seja um ingrediente secreto que ela queria experimentar. Yami disse, talvez depois daquela soneca de alguns séculos ela quisesse mudar isso. Ele logo pensou, acho que melhorar a comida com mana faz com que ela tenha um gosto diferente, em vez de realçar seu sabor. Então a mente selvagem nela gosta de doces? Acho que sim, ela disse enquanto colocava a tigela de lado, ainda tentando entender o fato de que tudo está diferente. Mesmo depois de meses aqui. Yami logo deu um tapa na cabeça de Pris, pois ele a pegou de surpresa quando ela soltou um grito. Malvado. Prisma disse com um beicinho. Ele disse a ela, isso é por não nos contar que você estava doente. Nunca faça isso de novo. Você faz isso comigo agora. Ela disse antes de se sentir levada novamente. Ai, por que de novo? Por esconder isso. Yami disse, e para que conste eu faço isso com todos. Então prepare-se, porque eles não terão barreiras. Pris fez uma careta, pois até os espíritos pareciam nervosos. É errado eu querer que minha recuperação seja lenta agora? Normalmente eu diria que sim, mas... Yami disse não neste caso. Prisma apenas choramingou como um cachorrinho ferido, o que só o fez rir. Não ria. Pris disse enquanto socava de brincadeira. É constrangedor. Yami apenas disse a ela enquanto lhe dava alguns tapinhas na cabeça. Ei, não posso evitar se você estava choramingando como um cachorrinho. Pris só pareceu mais envergonhado quando Yami soltou outra gargalhada. Embora logo um pensamento lhe ocorresse. A propósito, quero que você fique com isso. Ele disse. Gentilmente ele pegou as mãos dela e colocou uma pedra familiar em suas palmas. Ela começou a sentir a textura, pois podia sentir que uma faixa estava presa a ela. O que é isso? Uma coisinha de Hannah. Ele respondeu ao ver uma mudança na postura dela com a menção. Ela faz parte do departamento de pesquisa do reino há um ano. Ela mandou fazer isso para você, então assim poderemos encontrá-lo. Você quer dizer que é uma pedra amaldiçoada? Prisma perguntou curioso. Yami foi levado de volta antes de sorrir. Bem, olhe para você. Você realmente conhece suas coisas, não é? Meu pai me contou sobre isso. Ela disse. Ele disse que eles só podem ser encontrados dentro de masmorras, mas mesmo isso é considerado raro, já que nos tempos antigos a maioria deles foi destruída porque eram muito perigosos. Esse pode ser o caso de alguns deles, mas pelo menos com o que você está segurando, tem sua utilidade. Ele disse antes de pegar as mãos dela. Ele logo ajustou o conjunto ao longo da cabeça dela. Agora a pedra amaldiçoada era como uma faixa de cabeça. Basta mantê-la em você. E não importa onde você esteja, nós iremos encontrá-la e iremos salvá-la. Pris sentiu a pedra ao longo de sua cabeça, assim como ela podia sentir a superfície áspera, porém lisa, bem como a faixa que estava presa. Ela não pôde deixar de dar um sorriso caloroso. Ela logo lhe deu outro abraço, pois isso chocou. Obrigado, Yami. Ela disse antes de dar um beijo na bochecha dele. Pelo menos seria assim que teria acontecido se Yami não a tivesse impedido, o que só a confundiu. Não. Yami disse. Você não gosta disso? Ela perguntou. Não, é apenas estranho. Yami disse a ela. Pris só parecia mais confuso. Você é tímido ou algo assim? O que não? Yami disse a ela, algumas pessoas podem achar estranho se você fizer isso. Na verdade, elas podem achar ofensivo. Beijos podem ser ofensivos? Ela perguntou. Yami respondeu, você ficaria surpreso. Então, por enquanto não faça isso com estranhos. Pris apenas parecia mais curioso. Por quê?
Digamos apenas que há alguns malucos por aí. Yami disse a ela, e alguns malucos podem ter uma ideia errada se você acabar agradecendo a pessoas que não conhece. Pris pensou um pouco antes de pensar, mas você não é um estranho. Ela logo disse, o que o fez estremecer. Yami perguntou. Agora que te conheço, você não é um estranho para mim. Ela raciocinou. Isso significa que está tudo bem? Yami apenas disse a ela, bem. Yami não teve tempo de terminar a frase, pois Pris conseguiu dar-lhe um beijo na bochecha. Ela logo se recostou na cama, parecendo um pouco nervosa. Desculpe, eu sei que você disse essas coisas, mas eu não queria fazer você se sentir excluído. Yami ficou confuso no início, mas riu enquanto bagunçava seu cabelo. Para alguém que deveria ser a rainha, você com certeza age diferente às vezes. O que isso significa? Ela perguntou antes de senti-lo bagunçar seu próprio cabelo. Você entenderá quando for adulto. Ele disse, já que Pris não percebeu o sorriso em seu rosto. Embora Pris parecesse ter sentido isso, ela também tinha um sorriso no rosto. Mamãe, papai, todo mundo. Se por acaso vocês ouvirem minha voz nos céus, só quero dizer que sinto muito por desaparecer tão de repente e preocupar todos vocês por tantos anos. Eu gostaria de poder dizer que tenho uma explicação, mas infelizmente não consigo me lembrar por que entrei na tempestade e por que perdi qualquer que fosse minha magia. Tenho medo, aterrorizado com o que não sei, mas não estou tão assustado quanto poderia estar quando acordei. O mundo como conhecíamos já não é mais o que era. Mas só porque é diferente, não significa que desapareceu. Tenho pessoas com quem posso contar, tanto meus velhos amigos quanto meus novos. Alguns dos meus novos são muito estranhos, para dizer o mínimo, e às vezes são um pouco difíceis de entender e parecem fortes. Porém, posso dizer que é apenas a maneira deles de se expressarem, a maneira deles de mostrarem que suas intenções são para o bem de todos. Eles são boas pessoas com corações corajosos, quase me faz sentir como se estivesse de volta à guilda dos guerreiros. As mudanças ao meu redor ainda precisam ser assimiladas e ainda há muito que aprender, especialmente com o Rei Mago e os Cavaleiros Mágicos. A maior parte é difícil e houve momentos em que tive vontade de desistir. Porém, uma certa pessoa que nasceu sem magia, me mostrou diversas vezes que tenho algo que é mais forte do que tudo e qualquer coisa neste mundo. Por causa disso, estou disposto a acreditar que posso fazer o que ninguém mais pode. Não sei o que acontecerá no futuro e que horrores enfrentarei, embora esteja disposto a enfrentá-los, porque sei que não enfrentarei isso sozinho. Mãe, usarei seus ensinamentos para me ajudar a me adaptar e salvar aqueles que foram levados para a escuridão. Em seu nome e em nome de nossa guilda, irei protegê-los até meu último suspiro. Toda a vida é preciosa, não importa quão pequena seja. Manterei esta lição por perto e tentarei com a força que tenho em mim, mesmo que isso signifique dar meu último suspiro. Pai, mesmo que você tenha revogado seu título de reino que escreveu, e mesmo que eu ainda não saiba se sou digno de ter o título de rainha, o povo deste tempo ainda é o nosso povo. Humanos ou não, ficarei mais forte para proteger a todos. A nova família que formei, os que sobreviveram, os nobres e plebeus. Protegerei todos eles com este novo poder que tenho. Este é o meu voto e juro a você e a todos os outros. Então cuide de mim, cuide deles e me dê forças para continuar nos próximos anos. E para todos vocês, Lishit, Ria, Veto, Fana, meus irmãos elfos, prometo que não serão esquecidos. Pois você viverá em mim e nos que sobreviveram até o dia em que eu revelo a verdade para aqueles que ainda nos chamam de demônios. Base dos Touros Negros, mais tarde naquela noite. Antes que alguém percebesse, a noite chegou na base dos Touros Negros e todos estavam dormindo profundamente. Todos exceto Karazu, que parecia não querer fechar os olhos. Ele estava com o olhar voltado para a janela enquanto segurava o braço esquerdo em uma bacia com água fria. Suas bandagens já haviam sido removidas há muito tempo, pois pareciam manchadas de vermelho. Ele estava fazendo o possível para superar a dor enquanto fechava a porta e sibilava entre os dentes. Sua perna estava apoiada nas almofadas como agora, ele podia sentir mais agonia chegando em seu braço agora. Sachiko logo entrou na sala enquanto procurava toalhas, algumas ervas medicinais e até um novo rolo de bandagens. Aniki, ela disse, eu consegui o que você pediu. Alguém viu você? Karazu perguntou enquanto abria os olhos. Sachiko apenas zombou enquanto sorria. Não, assim como nas noites anteriores. Mesmo que o fizessem, tenho minha magia para enganá-los. Obrigado, Imoto. Ele disse antes de levantar a cabeça. Desculpe por sempre fazer você fazer isso. Sou eu quem deveria cuidar de você. Sachiko apenas balançou a cabeça. Eu sabia no que estava me metendo quando decidi ir com você com tio e tia. A expressão em seu rosto logo mudou quando sua expressão se suavizou. Além disso, não podemos evitar o que não podemos controlar. Karazu apenas riu baixinho. Se isso deveria ser obra de algum poder superior, então quem quer que seja está se divertindo muito rindo de mim agora. Ela logo foi para o lado da cama dele, pois já havia arrumado tudo. Aniki, você realmente acha que encontraremos uma cura para isso? Karazu apenas suspirou antes de encolher os ombros. Eu não conheço Sachiko. Para dizer a verdade, eu não sei. 2 anos depois de finalmente entender a língua deles e obter um grimório, pensei que finalmente chegaria a algum lugar. Embora autodidata não é exatamente um caminho a seguir. Eu nem sei por onde começar a investigar as maldições. Sachiko logo disse, eu não gosto de mentir para todo mundo. Astani-chan, Feu, Noelle e Prisnei-chan especialmente. Sem mencionar que Yami-san nos deu um lar e ele é um de nós. Se eles descobrem, podemos voltar para as favelas deste reino. Isso não vai acontecer. Ele disse a ela. Enquanto mantivermos a cabeça baixa e agirmos como se nada fosse errado, tudo ficará bem. Mas uma coisa é certa, não deixarei que essa maldição seja a que os mata. Sachiko podia ver a tristeza nos olhos do irmão, bem como a expressão, apesar do tom da sua voz. Seu olhar suavizou mais uma vez enquanto ela parecia preocupada. Primeiro eu deixei levar, papai. Karazu logo disse, e agora nossos tios. Não vou deixar mais sangue ser derramado por causa disso.
Mesmo que isso signifique que eu acabe perdendo minha vida tentando encontrá-lo, não vou deixar isso levar mais ninguém. Por favor, não fale assim, ela disse. Somos tudo o que resta da nossa família e não quero ficar sozinha. Karazu apenas sorriu. Não se preocupe, não pretendo deixar você sozinha tão cedo. Rapidamente retirou o braço da bacia, pois Sachiko não se encolheu nem temeu o que o seu braço carregava. Em vez de uma mão real, sua pele onde as bandagens cobriam foi substituída por um conjunto de verde musgo, já que era um conjunto de escamas relacionadas a uma cobra, já que ele ainda tinha um conjunto de garras. Algumas das escamas pareciam um pouco manchadas de vermelho. De uma forma ou de outra, ele disse, antes de Sachiko aplicar o remédio em seu braço, eu não vou deixar essa maldição matar mais pessoas. Em algum lugar no Reino Clover, nas profundezas das terras abandonadas, em uma terra pela qual ninguém ousou passar, o mago parecia estar com pressa enquanto corria para dentro, pois a única coisa acesa no local era um conjunto de velas, revelando um caminho. Dentro, ele correu mais rápido que suas pernas puderam até encontrar alguém. Parecia ser uma jovem usando uma pulseira de safira enquanto usava um manto branco com uma insígnia de olho. Arwen! Arwen! O mago gritou. A garota pareceu um pouco assustada. O quê? Qual é o problema com você? Acabamos de receber uma notícia. O mago respondeu. Voltei do Reino Clover e esta notícia é de grande importância. É uma pedra mágia? Arwen perguntou enquanto esfregava os olhos. Outro foi encontrado? Não, não, não. Isso é algo mais importante que uma pedra mágia. Ele respondeu. Bem, o que é isso? Ela perguntou. O mago logo sussurrou em seu ouvido enquanto tentava ser o mais claro possível. Embora a notícia tivesse mudado a expressão em seu rosto quando seus olhos se arregalaram. Você tem certeza disso? Arwen perguntou. Já erramos antes. O mago assentiu. Eu verifiquei com as fontes dentro de Clover. São várias testemunhas. Não há dúvida agora. É certo. Bem, então por que estamos aqui? Arwen disse. É melhor contarmos a eles. Assim Arwen e o mago correram até chegarem a um corredor. Várias outras pessoas estavam lá dentro, parecendo usar o mesmo manto que ela usava. Um deles, que parecia ser uma jovem que não parecia muito bem. Ah, se não for Arwen. Ela disse. O que você está invadindo aqui? Estou no meio de um experimento. É melhor que isso seja bom. Outro, desta vez foi um homem com bandagens vermelhas escuras que cobriam a testa e o olho esquerdo com um enfeite de olho verde claro em cima do que este último havia dito. Acredite em mim, Arwen disse enquanto olhava para o mago ao lado dela. Diga a eles. O mago logo deu um passo à frente enquanto pigarreava. A onda de mana que sentimos não era nossa imaginação. O herdeiro perdido do trono do trevo está vivo. A maior parte do grupo parecia chocada com esse tipo de coisa. Você está falando sério? O homem com bandagens vermelhas exclamou. Você tem certeza desta vez? Verifiquei com vários contatos na capital. O mago explicou. Eles me disseram que viram uma garota com pequenos pontos nas orelhas, no mercado negro há apenas algumas semanas. É como dissemos a você. Arwen disse. Ela é a única pessoa entre nosso povo que tem pequenos pontos nas orelhas. Onde? A garota de óculos logo disse enquanto seu sorriso parecia perturbado, embora ela parecesse estranhamente animada. Para onde eles a viram ir? Bem, não, o mago respondeu. Me disseram que ela está com um esquadrão de cavaleiros mágicos. Quanto a qual deles, ele não conseguiu vislumbrar a insígnia em seu manto. Pelo que entendi, ela estava tentando salvar um cachorro vermelho. Cachorro vermelho? A garota de óculos disse antes de rir. Se ela estava lá para ajudar um cachorro vermelho, então isso deve significar que ele é seu familiar. E se ele ainda estiver por perto, os outros dois que você me contou certamente o seguirão. Isso não é tudo, o mago disse. Eu até ouvi falar que a família Barbados ainda está por aí. A garota de óculos parecia ter ficado mais animada. Eles também? Eu realmente quero experimentar com eles. Principalmente o filho deles. Eu realmente quero dar uma olhada naquele cérebro dele. E no grimório dele. Oh, que bom, Arwen disse enquanto revirava os olhos. Acredite, você é mais que bem-vindo para fazer isso. Nunca gostei dele mesmo quando éramos crianças. Ela logo olhou para o mago. Tem certeza de que não errou a última parte ou inventou isso? O mago balançou a cabeça antes de responder. Você já deveria me conhecer, Arwen. Eu nunca confundiria meu rival. Você contou a ele sobre isso? O homem com bandagens vermelhas perguntou. Não há necessidade. O grupo foi levado de volta ao som de uma nova voz, embora fosse um com o qual eles estavam muito familiarizados. Ali diante deles, havia um homem alto e esbelto. Seu cabelo era branco, pois ele tinha olhos dourados e um conjunto de tatuagens vermelhas no rosto. Seu cabelo era longo e trançado em várias extensões longas. Atrás dele estavam mais 3, 2 deles eram homens, enquanto o terceiro era mulher. Nós já sabemos. O homem de olhos dourados disse. Me desculpe, você sabia? O homem com bandagens vermelhas disse. E você não se preocupou em nos contar? Como você sabia que ela está viva? Arwen perguntou. Achei que você também estivesse confuso com aquela onda de mana meses atrás. Não se preocupe. O homem de olhos dourados disse. Eu tenho minha própria maneira de saber. Um dos homens atrás dele bocejou. O pato demorou bastante se você me perguntar, mas suponho que a espera valeu a pena. Eles a roubaram de nós. A garota disse, soando fria e dura. Eles não vão escapar impunes disso. Eles nunca vão escapar impunes disso. O cachorro vermelho, definitivamente é Brenin. O segundo homem disse. E se ele está vivo, então Liam e Saurize também têm que estar vivos. Seria ótimo vê-los novamente. O homem disse depois de um bocejo. Mas se eles estiverem com os cavaleiros mágicos, isso será um pouco problemático. Especialmente porque ainda estamos tentando recuperar as pedras mágicas. O homem Lishit deu apenas um sorriso. Não acho que tenhamos nada com que nos preocupar. Embora ela não seja inteiramente humana ou elfa, ela ainda é uma de nós de qualquer maneira.
Ponto é mais do que posso dizer, pelo que a ocupa agora. Ele logo tirou um item do bolso do manto. Na mão, parecia que ele segurava um sino de bronze prateado. O desenho parecia ter um tordo. Pris será trazido de volta para onde ela pertence, de uma forma ou de outra. Li Shit disse antes de se virar para o mago. Shinju Brando, continue sua investigação. O mago Shinju disse com um sorriso. Fique tranquilo, Li Shit. Você terá sua princesa de volta. Contanto que eu faça a família Barbados pagar pelo que fizeram. Especialmente seu filho, aquele que envergonhou eu na frente de todo o reino. Li Shit logo tocou a campainha. Prisma. Nosso Prisma. Tenho a sensação de que nos veremos novamente. Em breve. Continua. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.